Fala galera sintonizada no canal Palestra Underline Info. Vamos aproveitar essa folguinha dessa semana, né? Teremos o derby no sábado, sem jogos durante a semana para fazer um Palestra Responde, né? Eu sempre peço para vocês lá no Instagram fazerem perguntas, né? Para eu responder. A primeira é do William Bonani. Vamos ouvir a pergunta do William, daqui a pouco a gente volta. Aqui é o William Bonani. Então, com a volta de Dracena, Diogo Barbosa e Moisés, eles voltam para ser titulares ou eles brigam por posição? O que vocês acham? Então, são três bons jogadores, né? O Edu Dracena não fez um ano de 2017 tão bom assim, né? Então eu acho que vai depender muito de como ele estiver voltando dessa pré-temporada, né? A pré-temporada dele e do Moisés foram um pouco alongada, né? E vamos ver como o Dracena vai voltar, se ele vai conseguir ter uma sequência de jogos, né? Porque o Dracena, ele é um jogador que não aguenta jogar todas, né? A gente sabe disso. E o Roger é um tipo de treinador que não gosta de ficar mexendo muito no time, né? Então, não sei se o Dracena vai ter uma sequência tão grande assim com o Roger. Consequentemente, também não sei se ele vai ser titular desse time do Palmeiras, né? Para brigar ali com o Thiago Martins, com o Antônio Carlos, que já começaram o ano entrosados, dificilmente vão se machucar, né? Tomam poucos cartões também, né? Então não sei se o Dracena vai chegar e jogar, não. Não somente pela qualidade da dupla, né? De titular do Palmeiras, mas pela qualidade do próprio Dracena, né? O Dracena não é mais o mesmo. Então não sei se vai ser aquele jogador que vai voltar e já ter lugar cativo no time. O Dracena eu acho que não. Mas o Moisés é um caso diferente, né? O Moisés, a gente sabe que joga muita bola, é um jogador mais jovem, um jogador que se jogar parecido com o que jogou em 2016, se jogar 60%, 70% do que jogou em 2016 na campanha do título brasileiro, ele vai chegar e vai ser titular do time, né? E aí quem vai sair, quem vai pro banco, deve ser o Tietê, né? Porque eu acho muito difícil que o Moisés ganhe a vaga do Lucas Lima, por exemplo, ou tire um atacante, o Roger tire um atacante para colocar ele e o Palmeiras dessa forma jogar um pouco mais recuado, não sei, né? Eu acho que tá pintando para que o Moisés e o Tietê briguem por uma vaga. Só que o problema é que eles são jogadores muito diferentes, né? Na verdade, eles se completam ali no meio, né? Então, o Roger vai ter uma bela dor de cabeça aí. Mas, enfim, se o Moisés voltar jogando tudo que sabe, quem vai sair ou não, aí vai ser problema do Roger. Mas que ele vai ter que entrar no time, vai, né? Vamos aguardar um pouquinho só para ver como que ele vai voltar, né? Moisés e Dracena devem ficar no banco no derby contra o Corinthians. E o Diogo Barbosa é um jogador que está um pouco mais atrasado com relação aos dois, né? Porque ele teve uma lesão, né? Mas eu acho que quando ele estiver recuperado, né? Não deve ser ainda no derby, não deve ficar nem no banco ainda no derby, mas nas próximas rodadas ele vai voltar aos poucos, lógico, né? Mas eu acho que quando tiver 100% recuperado, vai tomar a vaga de titular aí do time por conta da indefinição também, né? O Vitor Luiz e o Michel Bastos, nenhum deles chegou e tomou conta da posição, né? Eu acho que os dois jogaram até bem, mas nenhum chegou e falou, vou ser titular, daqui a camisa 6 aí que eu vou ser titular da lateral esquerda. Não, né? Então o Diogo Barbosa, eu acho que pode ser aí o titular da lateral esquerda sim. Bom, vamos ouvir a pergunta agora do Eder X. Ele trouxe uma pergunta sobre o Guerra interessante, ó. Confiram aí. E aí, Paulo, a minha pergunta é a respeito do meio-campo do Palmeiras. Tu acha que o Roger tá deixando o Guerra jogar agora no começo, só para depois ele aguentar ficar no banco sem reclamar? Porque depois volta aí nomes mais pedidos pela torcida, como Moisés e o Gustavo Scarpa. Na minha opinião, são piores, mas a torcida pede mais eles. Tu acha que depois o Guerra vai pegar um banco aí? Então, Éder, o meu pensamento é igual ao seu, na verdade. Eu acho que o Roger tá fazendo sim isso com o Guerra para depois lá na frente ele falar, eu dei aquelas oportunidades e tal, né? Claro, foi uma oportunidade agora contra a Ponte, num campo totalmente prejudicado, né? Na oportunidade que ele teve anterior contra o Linense, ele até foi bem, deu um passe muito bom pro Borja fazer o gol dele, né? Uma assistência muito bonita, né? Mas enfim, eu acho que com o Moisés voltando e também o Scarpa naturalmente vai ganhar essa vaga aí no time, realmente eu acho que o Guerra vai sobrar um pouquinho aí. Claro que de vez em quando ele pode até ser utilizado numa partida da Libertadores, né? Um torneio que ele já conhece, né? Enfim, ele tá mais ou menos no nível do Moisés do ano passado, que ele jogou no Palmeiras. O Scarpa, eu acho que é um jogador acima dos dois, na verdade, né? Mas precisa entrar em campo e provar, não adianta nada jogar só com o nome. Mas enfim, vai ser difícil sim pro Guerra, vai ser difícil. Eu acho que o Roger tá sendo um cara já experiente nessa parte, né? Ele sabe que o Guerra vai perder espaço lá na frente, então tá colocando ele agora, né? Mas enfim, eu acho que é exatamente isso que você disse. Vamos aguardar para ver o que acontece aí. Bom, a próxima pergunta é do Felipe Estevam e é uma pergunta num formato diferente, né? Não é uma pergunta no formato de vídeo. Ela vai aparecer aqui embaixo e ele pergunta qual foi o meu derby inesquecível. Vocês também podem mandar esse tipo de pergunta em forma de texto através dos comentários aqui do YouTube. Acho que todo mundo tem um derby inesquecível, né? Eu acho que varia muito de cada pessoa, né? Porque
de acordo com a idade, né? De acordo, por exemplo, você estava na arquibancada em determinado derby ali, que nem foi tudo isso, mas só por você estar na arquibancada e presenciar o momento foi inesquecível para você. Então, eu acho que cada um tem seu derby inesquecível. Claro que muitos vão se repetir aí. Eu vou citar o meu, né? Claro que recentemente a gente teve alguns derbys históricos, né? Eu preciso citar um que é o meu inesquecível mesmo, assim, que foi um clássico, um derby em 2007, né? Ou seja, 11 anos atrás aí, que foi aquele clássico que o Palmeiras venceu por 3-0 o Corinthians no Pacaembu, com 2 gols do Edmundo, com o show do Valdívia, do Osmar, né, que estava voando também na época, fez um dos gols também. Foi 3-0, 2 do Edmundo e 1 gol do Osmar, né? E o Palmeiras jogou demais aquele jogo lá. Quem assistiu vai se lembrar. E o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians, né? Chegou a dar dó algumas vezes. Acho que o Luciano do Vale tem uma narração famosa, né? Que o Edmundo dribla o Marinho, o zagueiro do Corinthians. Inclusive foi o ano que o Corinthians caiu, né? Para a segunda divisão. Então foi uma diferença absurda, assim, né? O Palmeiras sobrou no jogo, venceu por 3-0. Comentem aqui, né? Comentem aqui embaixo nos comentários do YouTube. Qual o derby que vocês consideram inesquecível aí e mandem pra gente, né? E claro que tem o pós-jogo, né? A resenha pós-jogo que não pode faltar aqui no nosso canal. Terá também a resenha pós-jogo sobre o clássico. Beleza? Então, obrigado a todo mundo que mandou sua pergunta, né? Mandem aqui, né? No comentário do YouTube, nos comentários aqui embaixo. Mandem perguntas já pro próximo vídeo, né? Como vocês viram, a pergunta do Felipe foi em forma de texto, né? Aqui embaixo. Então, eu vou começar a capturar essas perguntas aqui para trazer a resposta para vocês aí nos próximos Palestras Responde, beleza? Então, um abraço a todos e até lá. Valeu!